Sim, sim, chegou o momento, chegou a hora. História linda, maravilhosa. É daquelas histórias de amor, mas das mais lindas. Você vai amar, eu tenho certeza. Eu vou caprichar aqui. Ela me chama a atenção aqui para os nomes, né? Os nomes. Eu vou caprichar aqui, não vou me confundir, não. Pode ficar tranquila, viu, minha amiga? E muito obrigado pela confiança da senhora ter me mandado essa carta, essa história tão linda. E uma história que eu já vou começar. Antes, porém, de eu iniciar, um pedido especial eu tenho a fazer a você. Por favor, inscreva-se no canal. Única forma, o único jeito desse canal crescer e melhorar, eu preciso da tua inscrição. Eu preciso do teu joinha, preciso que você curta. O YouTube valoriza muito aquele teu positivo, aquela resposta de sim que você dá pro canal, você dá uma força pra gente. Obrigado. Engajamento, né? O YouTube chama isso de engajamento. Então, quanto mais engajamento houver, tanto mais querido será esse canal. A YouTube propaga à vontade, já que o nosso canal tem conteúdo autoral. É um canal que preza por isso. Tudo aqui é feito com a nossa verdade e com o nosso carinho e com o nosso amor e com o nosso carimbo com a nossa marca. Vai se inscrever, mas não limite-se a você. Peça também aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa conhecida. Ô Paulinho, tem umas amigas aqui de trabalho, mas elas nunca ouviram falar de você. Sim, é dessas que eu estou precisando. É de quem nunca ouviu falar. Então, fala para elas, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Eu sei que você já se inscreveu, mas conversa com elas. Será muito importante para todos nós. Porque aí, lógico, o canal recebe mais histórias e cada vez histórias mais interessantes, mais cheias de conteúdo, ricas em ensinamento, porque todas as histórias que a gente conta aqui, vocês já observaram, elas trazem consigo ensinamento. E às vezes no plural, ensinamentos, tanto melhor, né? Então, por favor, conto com você. Prepara o seu coração. Peraí. Antes de eu falar o prepara o seu coração, é com o coração que essa história vai conversar. Porque ela é de amor. Ideal, assim, para um 12 de junho, para um dia dos namorados. História linda. Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque essa história linda de amor aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Essa coisa de nome, quando mal interpretado, o nome dito assim, quando as pessoas confundem, acaba mudando um pouquinho da história. Deixa eu deixar aqui bem claro. O meu nome é Armelinda. E tem gente que quando eu digo o nome, fala, então, dona Melinha. E aí virou a Melinha pra muita gente. Mas o meu nome é Armelinda. Ficou claro, Paulinho? Ficou claro, dona Armelinda. Quase que eu falei, ficou claro, dona Melinha? Mas seria só para brincar com a senhora, viu? Um beijo para a senhora com todo respeito. Então, Paulinho, a fazenda onde eu morava era a Fazenda Amoreira. Fazenda Amoreira, do pé de amora. Mas virou, sabe o que lá no município que eu vivia, morava? Virou Fazenda Moreira. Então a Fazenda dos Moreira, então virou uma família, era como se a família Moreira fosse dona. O nome da fazenda era Moreira, a Moreira. E aí virou a Fazenda Moreira, a Fazenda dos Moreira. Pronto. Então tem que ter muito cuidado com o nome. Mas eu quero contar hoje a minha história que se passou na Fazenda Moreira. Ou a Fazenda Moreira.
Desde os primeiros raios de sol que iluminavam a fazenda, até o canto dos pássaros que anunciavam o amanhecer, a minha vida estava entrelaçada ao destino do Dito, do Benedito. Vira Dito, né? Ainda mais na fazenda. Ninguém vai falar, seu Benê, Benedito, não, é Dito. Se for miudinho é Ditinho, se for maiorzinho é Ditão. Ah, Dito. E para abençoar mais ainda era Benedito Moreira. Então, dono da fazenda, fazenda dos Moreira. Dito Moreira. Sim, ele era filho do senhor Sebastião Moreira, um dos fazendeiros mais respeitados do interior de São Paulo, e donos da fazenda A Moreira, que virou Fazenda Moreira, conforme eu já expliquei. E eu, Armelinda, conheci o Dito quando eu só tinha 15 anos, e foi numa festa de São João. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Ê, São João inesquecível. Até hoje eu amo essa data. 24 de junho. A fazenda cheia com aquelas bandeirinhas coloridas que dançavam o sabor do vento. Milho assado, você gosta? Milho assado. Aquele bolo de milho feito assim com aquela palha em volta. Exalava aquele aroma adocicado. A sanfona do sanfoneiro que tocava as tradições do meu povo. O coração disparado no peito, pulsando no ritmo da música, enquanto as gargalhadas, os gritos de alegria ecoavam ao nosso redor. Ele, o Dito Moreira. Ele estava encostado num pé de jacarandá, chapéu na cabeça, sorriso tímido, observando a roda da quadrilha, como quem vislumbrasse um mundo distante, mas ao mesmo tempo tão próximo. Eu lembro até hoje da camisa xadrez azul e branca que ele estava usando, parecendo um céu limpo de verão. Eu lembro também que ele não dançou com ninguém naquela noite. Mas quando eu passei por ele com um copo de quentão na mão, ele sorriu para mim como se eu fosse a única estrela do céu. E aquele sorriso atravessou o meu peito feito flecha. Um golpe certeiro que me marcaria para sempre. Logo nos encontramos novamente na feira da cidade. Eu estava ajudando a minha mãe numa banca de doce, cercada pelo cheiro doce da cocada e do pé de moleque, quando ele se aproximou para comprar uma cocada. Tinha um ar de menino tímido, mas os olhos do Dito eram mansos e profundos como um lago sereno, refletindo a luz do sol e a esperança de um futuro brilhante. Na semana seguinte, ele apareceu lá em casa. Trouxe uma garrafa de leite fresco da fazenda do pai. Aqui um parênteses, Paulinho, porque tem gente que fala assim, ué, mas é comum levar um litro de leite de presente? Olha, em fazenda é. Trouxe esse litro de leite aí que é de uma vaca holandesa. Ah, a vaca holandesa é famosa. A vaca holandesa dá um leite, Paulinho. Um leite gostoso, puro, com uma gordurinha. Enchi até a boca d'água agora. Ainda mais que esse frio que tá fazendo, né? Um copo de leite agora da vaca holandesa, hein, ô Reinaldo? Quentinho assim, com aquele chocolate. Põe chocolate? Põe um pouquinho assim. Fica uma delícia, meu Deus do céu. Até sem chocolate, meu, com um cafezinho. Ah, que gostoso. Então, foi o presente que ele trouxe. 1 litro de leite fresco da vaca holandesa. Diz que trouxe da fazenda Moreira. Até ele mesmo embarcou no som do nome da fazenda como Moreira. Embora fosse a Moreira. A gente nunca tinha comprado leite deles antes, mas a minha mãe aceitou aquele litro da vaca holandesa, sabe? Com um sorriso acolhedor.
E assim começou a nossa história. Aquilo foi um carinho dele, uma educação, uma gentileza dele, a entrada do Dito na minha casa. Foi como um pequeno broto que se transforma numa árvore frondosa ao longo do tempo. No começo eram só conversas rápidas, ali no portão, ali na porteira, debaixo da paineira, aquele jeito de fazendeiro, aquele jeito de fazenda de ser. Trocas tímidas de olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Depois, ele começou a se sentar no banco da varanda e ficava ali escutando meu pai falar sobre a roça e os tempos difíceis de seca. Sempre calado, mas atento, Dito ligado, seu olhar era como uma âncora que mantinha a minha família unida em meio àquilo tudo, aquelas conversas todas. Meu pai gostava dele. Dizia: esse Dito aí é rapaz bom, sede de respeito, de palavra. Esse é um verdadeiro homem do campo. Eu teria grande honra se esse caboclo aí um dia quisesse se casar com você, amigo. Quando ele me pediu em namoro, então, foi o jeito mais bonito e simples do mundo. Ele me levou para caminhar na beira do riacho, sob o calor suave da tarde, e enquanto ele ficava jogando pedrinhas na água clara daquele rio, cada um tem um disfarce. Pensa bem você que fica nervoso na hora de pedir alguém em namoro. De repente, se é no teu carro é de um jeito, se for num restaurante é de outro, mas quem mora em fazenda é na beira do riacho. Então ele pegou assim um monte de pedrinha, pedregulho, e na medida que a gente ia andando junto, ele ia jogando pedrinha no riacho. A gente ia caminhando, ele jogando pedrinha. E aí ele falou assim: eu queria falar que eu gosto muito de você. Você é uma mulher muito bonita. E lá vai pedrinha. E eu queria pedir sua mão em namoro. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Um sim que carregava todas as promessas do nosso futuro juntos. Foram 3 anos de namoro, 3 anos repletos de carinho e de muita comunicação, de cartas escondidas no bolso, encontros secretos na porteira sob o olhar das estrelas e mãos dadas no banco da praça, onde o tempo parecia parar só para nós dois. Dito não era de falar muito. Suas palavras eram raras como o ouro e cada uma delas era um presente, uma declaração silenciosa de amor profundo. Ele me ensinou a montar a cavalo com paciência. Eu sabia, mas do meu jeito. Como ele era cavaleiro, além de cavalheiro, então ele me ensinou direito. Não é assim que monta, não. Vou te explicar como é que é. Me levou para conhecer cada canto da fazenda Moreira, o curral barulhento onde os bezerros baliam em busca das mães, a invernada onde o ar fresco trazia o cheiro da grama recém-cortada, e aquele potrinho especial que ele tanto amava, filho da égua baia, que corria alegremente pelo pasto como se soubesse que tinha o amor do seu dono ao seu lado. Fazíamos planos juntos. Sonhávamos em construir uma casinha simples de madeira ao lado do pomar. Um pomar florido, com um alpendre grande. Ele queria a casa, sim, onde poderíamos ver o pôr do sol todo fim de tarde, enquanto pássaros cantavam, e a molecada que a gente teria, os filhos que a gente teria, correndo ali ao nosso redor. Era o nosso sonho. Ele dizia que queria 2 filhos, uma menina, um menino.
Eles iam andar no lombo do cavalo antes mesmo de andar no chão. Meus filhos vai ser assim, antes de pisar no chão, eles vão aprender a montar. Vou reservar esse potro aqui pra eles. Eu sorria, boba, achando que o mundo era nosso. Nada e nem ninguém poderia nos separar. Estávamos prestes a nos casar no mês de junho, na capelinha da vila. Amor, eu posso te pedir uma coisa? Pode, é lógico que pode, ué. Pode ser no dia de São João? Ah, pode. Eu achei que você ia querer no dia de Santo Antônio. Não. Dia de São João. Pode ser? Lógico que pode ser. Iríamos nos casar naquela capelinha da vila, um lugar adornado com flores frescas e risos contagiantes. Eu já sonhava com a casa que havíamos planejado, do jeitinho que ele tinha pensado e bolado, e a família. Em um domingo nós sentamos no banco da igreja após a missa e falamos sobre o vestido de noiva. Eu mostrei para ele um pedacinho do tecido branco bordado à mão com rendas que eu herdei da minha avó. Hoje eu trouxe aqui, eu tirei de uma bolsinha cor-de-rosa que eu tinha. Era a única. Tem gente que fala assim, mas a bolsa tem que ornar. Com sapato, com não sei o que, com cinto. Não tinha jeito da minha ornar com nada não, era aquela mesmo, só tinha aquela. Então eu tirei da bolsinha cor-de-rosa um pedacinho daquele tecido que eu herdei da vovó. Ô Dito, esse tecido, era o tecido, não era o vestido. Esse tecido aqui, a minha avó me deu de presente para eu fazer o meu vestido de noivo. Lógico que você só vai ver o vestido no dia, tá? Só no dia, mas você vai ver, esse aqui é um pedacinho do tecido. Nossa! Ele pegou assim na mão e olhou. Nossa, que coisa mais linda! Foi uma desculpa pra gente poder dar um beijinho naquela hora. Os olhos dele brilharam como se ele visse algo mágico. Ele pegou a minha mão nas mãos grandes e mãos calejadas dele. Você vai ser a noiva mais linda que esse sertão já viu. Armi. Detalhe. Armi. Era assim que ele gostava de me chamar nos momentos carinhosos. Eu serei o homem mais feliz do mundo. Aquelas palavras aqueceram meu coração como um raio de sol após uma tempestade. Eu sorria sem saber quão frágil era aquele momento perfeito. E no dia seguinte, o Benedito voltou a trabalhar cedo como sempre fazia. Ele colocava amor em tudo que fazia. Ajudava o seu pai com orgulho nas lidas diárias da fazenda. O senhor Sebastião Moreira sempre dizia que Benedito era o seu braço direito, o filho destinado a assumir a fazenda quando seus olhos cansassem. E era verdade. Benedito entendia a vida lida da roça, da fazenda, entendia os animais como poucos. Sabia quando uma vaca ia parir, só pelo jeito dela andar. Aquela nem vai dar cria, pai. Não vai passar de amanhã, hein? Ele botava uma fé na virada da lua. Tem a mudança de lua, vai ser na mudança de lua. É impressionante como a lua rege, né? Essa coisa da gravidez, dos nascimentos. Chamava cada bezerro pelo nome carinhoso e tinha um carinho especial pelo potrinho esperto, aquele filhote da sua égua que trouxe tanta alegria para ele e que ele disse que reservava para a montaria dos nossos filhos, que seriam 2. Naquele dia de sol, hora do almoço, Benedito decidiu sair montado em sua égua preferida para apartar uns bezerros. Ele sempre dizia que preferia fazer esse serviço sob o calor do meio-dia,
quando as vacas estavam mais tranquilas, ruminando em paz. É a hora da calmaria das vacas. É o melhor horário para lidar com elas. A égua era uma baia bonita, mansa, recém-mãe de um potrinho que ainda mamava na égua. Ela tinha dado cria fazia pouco tempo. O potrinho ainda mamava naquela égua. O filhote era tão apegado à mãe que parecia seguir os seus passos com adoração. É uma inocência quando você vê um potrinho seguindo uma égua. É a coisa da mãe, né? No mundo animal, que muitas vezes, lógico, a gente copia do mundo animal, o mundo animal copia da gente. Porque o filho está sempre seguindo a mãe, especialmente quando pequenininho é. Mas então o tempo parou. Os minutos se arrastaram enquanto Benedito não voltava. Ele saiu para fazer aquele trabalho, montado naquela égua, e o tempo começou a passar. 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. O silêncio começou a se arrastar como uma sombra pesada sobre todos. Foi então que, ao longe, ouviram um relincho angustiado, porque tem um relincho que o cavalo, que a égua, que esse bicho dá, que vem angustiado. E aquele relincho angustiado veio do potro, do potrinho, o que não é normal de acontecer. Um potro dificilmente relincha. Tem gente que diz que ele chora. Quando o potro faz isso, tem gente que diz que é um choro do potro. Algum problema com a mãe. O relincho foi do potrinho. Um som desesperado que ressoava pelo ar como um grito de socorro. Ele corria freneticamente entre a invernada e o terreiro da casa sede, como se tentasse comunicar algo terrível. O potro, eu digo. Ele voltou correndo, o potro, e relinchava. E parecia que o potro queria dizer alguma coisa. O senhor Sebastião Moreira, o pai do dito, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Uai, mas tem coisa errada aí, disse ele, levantando-se da varanda com um olhar preocupado. Esse bichinho nunca se afasta da mãe desse jeito. E um potro relinchar não é normal. Com uma determinação silenciosa, ele pegou o seu chapéu e chamou o filho mais velho, João Miguel. E juntos seguiram o potrinho que estava aflito. O potrinho parece que veio buscar mesmo. E obviamente se permitiu ser seguido. Ao chegarem na invernada, foram recebidos por um silêncio tão profundo que parecia gritar em desespero. Apenas o sussurro do vento entre as folhas das árvores e os grilos quebravam aquele momento sombrio. João Miguel foi quem viu primeiro. A égua sentada caída de lado sobre um buraco, agitada e presa por uma das patas. Quando se aproximaram, viram que sob ela, debaixo dela, estava o Benedito, o dito, o meu noivo. Seu corpo imóvel naquele buraco profundo, onde antes havia morão de cerca. A cena se desenrolou em câmera lenta. Tudo leva a crer que a água tropeçou no morão solto e o Benedito, no baque, caiu dentro do buraco. E após isso a égua caiu em cima dele sem chance alguma de escapar. O mundo inteiro desabou naquele instante. Sentados no chão frio da invernada, todos sentiram um vazio avassalador, como se
tudo dentro dele tivesse sido arrancado brutalmente. A roupa do dito estava suja de barro, seu rosto refletia uma serenidade cruelmente irrealizada. Os gritos ecoaram pelo campo como lamentos ancestrais. Cada peito parecia ter sido rasgado pela dor insuportável da perda. O potrinho aproximou-se devagar, sua inocência contrastando com a tragédia ao seu redor. E aí o potrinho baixou a cabeça e relinchou. Suavemente, um chamado silencioso que ecoou nos corações despedaçados dos presentes. O pai do Dito clamava como se culpado fosse. Por que eu fui comprar esse trecho de terra? Se eu não tivesse comprado, teria cerca, que isso não teria acontecido. Culpado sou eu! Explicando, é que ali era o limite da fazenda, antes. Mas como ele comprou mais um trechinho, a cerca foi desfeita e ficou o buraco do mourão, dos mourões. E o pior, além de ter ficado o buraco, como o trabalho era recente, os mourões ainda estavam lá no chão. Foi isso que fez a égua tropeçar e cair. Por que eu fui comprar? Ele se culpava por ter comprado aquele pedaço de terra. Era mais um pedacinho. Eu devia ficar satisfeito com o que eu tinha já. É castigo de Deus isso, é castigo. É castigo de Deus. Se eu não disse ainda, eu vou dizer. O Benedito, o meu noivo, estava sem vida. Estava morto. E a fazenda inteira, aquela região inteira parou naquele dia fatídico. Seu Sebastião Moreira desabou sob o peso da dor e se culpava. Foi castigo, eu não tinha que comprar esse pedaço de chão da viúva. Eu não tinha que comprar esse pedaço de terra da viúva. Era dela. Ambição minha. Isso não teria acontecido. Ambição minha. Dona Olívia, a mãe, entrou em luto eterno. Seus olhos perderam o brilho da vida enquanto ela se afundava na tristeza profunda por seu filho amado perdido para sempre. Eu estava na varanda da minha casa, dobrando lençóis com mãos mecânicas quando o tropeiro da fazenda chegou montado em seu cavalo, esbaforido, pálido como um fantasma. A notícia lhe saiu da boca como um murro no meu peito. Ué, Melinda, aconteceu uma coisa muito triste. Eu nem falei nada, eu só olhei para ele. O Dito, o filho do seu Sebastião, a égua caiu em riba dele, no buraco. Eu deixei os lençóis caírem no chão. Passei a mão assim no vestido e arregalei os olhos, mas não falei nada. E ele completou a sentença. Rapaz, não aguentou, não. Morreu na hora. O morreu na hora ficou repetindo em eco. Senti o mundo girar em torno de mim, numa velocidade incrível. Como se eu tivesse entrado num pesadelo interminável. Lembro da minha mãe tentando me segurar enquanto eu já não ouvia mais nada ao meu redor. O grito rasgou a minha garganta como se arrancasse meu coração com as mãos. A cena no piquete ficou gravada na minha memória de todos os que presenciaram aquela tragédia. O corpo do Benedito estava preso sob a égua caída, seu rosto sereno e pálido, como se dormindo estivesse.
Foram necessárias as forças de 3 homens para tirar a égua de cima. Quando finalmente conseguiram puxá-la para fora, ele já estava até gelado. Seu Sebastião no velório se culpava. Meu filho, meu menino, me perdoa, meu filho. O culpado foi eu não tinha que ter comprado isso da viúva Isabel. Por que eu fiz isso? Ambição, eu estava feliz com a minha fazenda. Eu não precisava disso. Até os animais pareciam entender, sabe? As vacas não mugiram, os cães se calaram. Os pássaros parece que foram para os ninhos. Até os galos pareciam entender a gravidade, e quando um deles cantou muito triste. O velório foi montado na própria casa da família. Benedito foi colocado num caixão de madeira escura, as suas mãos entrelaçadas sobre o peito inerte. Vestia a camisa que tinha escolhido para usar no nosso tão sonhado noivado oficial. Não tinha acontecido o noivado oficial. Gente de toda parte veio se despedir. Homens rudes da roça choravam feito menino. Mulheres vizinhas rezavam o terço, encharcando os panos com suas lágrimas quentes e sinceras. Eu sentei ao lado do corpo dele, em silêncio absoluto, sem palavras para expressar a dor dilacerante dentro de mim. Na minha mão trêmula eu segurava a aliança que ele ainda não tinha colocado no meu dedo. Aquele pequeno círculo dourado representava todos os sonhos e promessas não cumpridas. Era hoje. Era hoje. Eu sussurrei entre lágrimas enquanto todos cochichavam em murmúrios suaves ao meu redor. Hoje, hoje. Era o dia do nosso noivado. O padre que foi fazer aquela celebração fúnebre, ele mal conseguia esconder o tremor na voz. Suas palavras bonitas sobre fé e a vontade de Deus soavam vazias para mim naquele momento cruel. Deus quis assim. Nem mesmo isso me consolava. Na hora de baixar o caixão à sepultura, eu fui a última a me afastar dele. Joguei dentro do túmulo uma carta. Uma daquelas que ele me escrevia quando ia para a cidade vender alguma coisa, animais, vegetais. Eu cheia de sonhos do nosso futuro. Eu vestida de branco sob um céu azul radiante, fiquei a imaginar nossos filhos, fiquei a imaginar correndo pelo pomar e a nossa casinha aconchegante onde viveríamos felizes. O poltrinho que ele estava reservando para que os filhos montassem naquele potro, que já seria um cavalo formado. Agora tudo que me restava era aquele buraco escuro na terra fria e o silêncio. E eu, naquele momento, havia perdido não apenas o meu noivo. Eu perdi o meu chão, meu futuro e toda a esperança que havia construído com ele. Nos dias que se seguiram a tragédia, tudo virou sombra. Cada canto da casa ressoava com ecos silenciosos da nossa alegria perdida. Uma coisa que eu quero registrar e eu considero importante na minha história. Depois do filho sepultado, meu sogro, seu Sebastião, procurou a viúva Isabel e devolveu para ela o pedaço de terra que ele tinha comprado da viúva.
A mulher até não queria aceitar de volta, mas ele disse: por favor, a senhora não vai ter que pagar nada, eu estou devolvendo para a senhora, porque eu fui ambicioso, eu paguei barato demais nas suas terras. Paguei barato demais. Eu sou o culpado disso ter acontecido com meu filho. Eu fui pecador com a senhora. A senhora aceite, por favor, esse pedaço de terra. A culpa do meu sogro e que ele não cansava de se auto-atribuir era que ele havia comprado aquela parte de terra da viúva Isabel por um preço que ele sabia que era muito abaixo do mercado. Então ele entendia aquilo como um castigo. Mas ele devolveu para a viúva Isabel as terras sem receber nenhum tostão por elas mais. Eu considero essa parte importante da história, porque foi um jeito do meu sogro atenuar um pouco da sua dor. Mas a minha dor, bem, lembram daquele tecido? O tecido que a minha avó vinha me dar de presente, o tecido. Eu fiz o vestido de noiva. Mas como assim? Você fez o vestido de noiva, mas não haveria mais o casamento, ele morreu. Eu fiz o vestido de noiva. Paguei com meu dinheiro a costureira na cidade. Ela mesma não queria fazer, mas não estou te entendendo, Amelinha. Era uma das que entendia meu nome errado. Não, eu quero que a senhora faça, por favor, o vestido. E ele ficou pronto. E ficou bonito. Levei o vestido para casa. E aquele se tornou um lembrete cruel do sonho desfeito. E toda vez que eu via uma cela ou sentia o cheiro do leite fresco nas manhãs, meu coração doía, como se 1000 facas cortassem a minha alma. Tinha gente que embarcava naquilo que dizia meu sogro. Foi castigo mesmo, né? Você vê, ele pagou barato na terra da viúva. Será que foi? Não. Deus não iria castigar o meu sogro com algo tão cruel. E depois o castigado não foi o meu sogro só, a mãe dele, os irmãos e eu. O que eu tinha a ver com isso? Os dias que se seguiram tornaram-se uma névoa densa onde eu vagava sem rumo, não queria comer e nem sair de casa. As flores do meu vestido de noiva, bordadas com tanto amor e esperança, pareciam murchar lentamente dentro da caixa onde eu guardei aquele vestido precioso, assim como meu coração murchou junto com elas. Vivi, sim, trabalhei arduamente, ajudei a minha mãe nas tarefas do dia a dia e meses depois me mudei para a cidade. Mas eu nunca consegui tirar o Benedito de dentro de mim. Guardei suas cartas, o vestido que eu sonhei usar no nosso casamento, a aliança que simbolizava um amor eterno, tudo isso repousava num baú escondido no fundo do meu armário, como um relicário de memórias. O tempo passou como sempre passa, levando consigo as estações e mudando as paisagens ao meu redor. Muitos achavam que eu devia seguir em frente, me casar, ter filhos, mas eu nunca mais amei de novo. Nunca mais. Nunca, daquele jeito intenso e verdadeiro, nunca mais. Dona Olívia, minha ex-sogra, veio me visitar certa vez. Seu abraço foi silencioso, mas carregado de significado. Ela olhou nos meus olhos e disse com uma firmeza suave: "Você era da nossa família e vai continuar sendo. A casa é sua quando quiser. Vá lá
para lembrar do nosso menino. E eu fui. Durante meses, todos os domingos, eu fiz a peregrinação até o túmulo dele. Levava flores do campo, as preferidas do Benedito. Sentava-me na grama fresca, contando-lhe como estava a fazenda, os animais que corriam livres sob um céu azul e as mudanças das estações que passavam como um ciclo eterno. Era como se ele ainda estivesse lá. Os anos se passaram como folhas ao vento. Meus pais faleceram, assim como os pais do Benedito. E eu passei a viver com uma irmã que se tornou meu porto seguro em meio às tempestades da vida. Meus cabelos se tornaram brancos, como nuvens de inverno, e a minha pele foi marcada pelo tempo inclemente. Mas dentro de mim ainda morava aquela menina que amou o Benedito com todo o coração. A cidade me engoliu com sua pressa incessante, suas buzinas estridentes, a rotina repetitiva. Na cidade trabalhei como costureira durante anos e depois como cuidadora de idosos. E vi o mundo mudar ao meu redor. Vi pessoas indo e vindo em um ciclo interminável. Mas em cada casamento que eu ajudava a preparar, em cada vestido que bordava à mão com carinho e esperança, eu me lembrava do meu vestido, aquele que nunca foi usado. Eu tô com 82 anos. 82. As pernas fracas, a alma inquieta, clamando por paz. Pedi à minha sobrinha que me levasse de volta à fazenda, a Fazenda Moreira. Expliquei para ela, o nome correto é Amoreira. Era um pé de amora que ficava aqui bem na entrada. Eu precisava visitar o túmulo do Benedito porque é lá que ele foi enterrado. É só uma visita, tia? Ela perguntou com preocupação evidente. É uma despedida, eu respondi com um sorriso cansado, mas sincero. Chegamos numa manhã clara de outubro, o sol brilhava como se quisesse aquecer não apenas a terra, mas também meu coração envelhecido. A estrada de terra ainda existia, embora estivesse quase engolida pelo mato alto que crescia sem controle. A sede da fazenda ainda estava de pé, envelhecida como eu, mas ainda exalava histórias nas paredes desgastadas pelo tempo. A casa da fazenda, a varanda. Olha aqui a varanda, onde eu e seu Benedito trocávamos olhares. Eu e o Dito, apaixonados. Aquela varanda era agora a sombra e silêncio. Ainda morava ali o João Miguel, irmão dele, o mais velho. Um homem de 90 anos. Ah, que saudade que dá. Que saudade. Cheguei perto da tumba, é assim que a gente falava. E eu disse: estou aqui. Fui até o túmulo com passos lentos e pesados pela saudade acumulada. Sentei-me à beira daquele túmulo, acariciei a terra fria pela primeira vez em muito tempo e disse a frase que eu queria dizer: vim te ver, meu amor. Mas sinto que muito breve eu vou estar aqui com você para sempre. Sinto que em breve eu vou estar aqui com você para sempre. A minha sobrinha respeitou. Se o amor é real o que eu estou te dizendo. Eu ainda te amo. Armelinda Domingues.
da Fazenda Amoreira. Deus me quis ainda aqui firme, viva, para eu contar essa história. E se ela for apresentada no dia que eu te pedi, Paulinho, no Dia dos Namorados, é só uma forma de incentivar as pessoas a continuarem acreditando no amor, porque ele de fato existe. Vou ficar aguardando as opiniões de todos vocês a partir de agora.